Fala Anderson, tudo bem contigo? Estamos aqui de novo para mais uma análise de redação. Tentei separar um tempinho aqui para fazer o vídeo, você comentou comigo que gosta, né? Então vamos lá para mais uma análise, tá? Anderson, talvez você tenha ficado chocado com a nota, né? Que você percebeu que ela deu uma pequena decaída, né? Foi 5,25, mas não fica chateado, tá? Eu gosto de dizer para os meus alunos que todos os erros que aparecem na nossa vida, eles estão aí para nos fazer melhorar, né? Os erros, eles são oportunidade de aprender e fazer ainda melhor. Então, é até bom quando os erros apareçam para a gente poder fazer a diferença, tá? E, além disso, não seja tão pessimista, porque se você for ver na sua primeira redação, ó, valendo 5, um tema relativamente fácil, né? Você não foi tão bem. E esse aqui, um tema difícil, já valendo, né? Aqui é um tema de TRT mesmo, né? Você já conseguiu uma nota maior, tá? Então pensa nessa perspectiva, não fica triste. E além disso, né, se a gente for ver as outras redações, você já conseguiu melhor, né? 6,75, 7,5, então a gente não tá longe, tá? Então vamos lá. Desculpa se eu ficar falando tal o tempo todo, é um vício de linguagem que eu tô tentando tirar de mim. Mas vamos lá. Anderson, ó, essa redação aqui, alguns erros acabaram fazendo com que ela decaísse muito, tá? Então isso acabou interferindo bastante na sua nota. Eu vou dar um resumo aqui, a gente vai por partes depois. Você vai ver que conteúdo, você tirou 2 pontos. Não é uma nota ruim, é uma nota média, né? Por quê? Em conteúdo, Anderson, você conseguiu falar de 2 argumentos. Primeiramente, você falou do adultério. No seu primeiro argumento, você falou do adultério. Você conseguiu exemplificar. Só que eu acho que faltou especificar um pouco mais, tá? Então, esse que foi o seu maior erro aqui. Você teve um tópico frasal aqui, melhor ainda. Eu até elogiei. Mas eu acho que faltou exemplificar melhor, né, o contexto do adultério. E eu vou explicar aqui uma forma que eu consegui fazer esse manejo para ficar um pouquinho mais adequado para o texto dissertativo e argumentativo. Em segundo, a gente tem aqui o segundo parágrafo. Nesse segundo parágrafo, foi muito legal o seu tópico frasal. Você falou, ó, correntes ideológicas podem influenciar tanto de modo positivo quanto de forma negativa. Ok, então você vai exemplificar na parte de baixo essas formas. Você conseguiu fazer o tópico frasal. O tópico frasal nada mais é do que você fazer um super resumo do seu parágrafo. É um resumo do que você vai apresentar no parágrafo. Então foi muito legal esse tópico frasal. Inclusive está sendo um padrão. Você conseguiu, ó, aqui você também fez um ótimo tópico frasal. Na segunda redação eu não lembro. Mas enfim, você conseguiu. Você fez isso na redação passada e você conseguiu fazer de novo no segundo parágrafo de novo, né? Então eu achei bem legal. Isso, parabéns, tá? A gente tem que ver os pontos bons também, Anderson, tá bom? Os erros faz parte, a gente vai resolver agora. Então, o que acontece? Você foi ótimo aqui, o seu tópico frasal, você introduziu ao leitor que você vai falar das correntes ideológicas e como que elas podem ajudar nesse manejo, falando especificamente do direito, né? Porém, você falou aqui, ó, em países ideologicamente são cristãos, respeitam os direitos fundamentais da vida. Por outro lado, lugares que se tem posturas radicais, alguns direitos são falidos. De fato, o pensamento do povo irá refletir, ok, aqui é a finalização, aqui é a sua ideia. Só que você percebeu, Anderson, que você falou, ó, os países cristãos, ok, eles fazem isso, mas os países que têm posturas radicais são falidos. Aqui que era a sua hora de brilhar. Quais lugares? Onde não dá certo? Beleza, a gente tem os valores cristãos, eles refletem realmente uma condição na qual o direito vai funcionar da melhor forma, né? Valores cristãos funcionam, é um bom argumento. Só que aqui você ia falar o outro lado, você ia falar uma argumentação que ia favorecer muito para o teu texto. Aqui você ganharia mais de meio ponto, se você conseguisse exemplificar aqui. Então, ó, para pensar. Se você conseguisse exemplificar esses lugares, né, que tem posturas radicais, você já aumentava para uns 2,5, 2,75. Se você conseguisse exemplificar aqui o adultério de uma forma um pouco mais aperfeiçoada, já aumentava para uns 3,2, 3,3 o seu conteúdo. Se você conseguisse melhorar também um pouquinho aqui na conclusão, você aumentaria para uns 3,5. Só que o que está te pegando, Anderson, é a 4ª vez que eu estou falando. Cuidado, Anderson. É a 4ª vez
que você começa o texto e não tem um repertório sociocultural. É a quarta vez. Eu comentei contigo no outro vídeo. Falei, Anderson, a gente precisa de repertório sociocultural. Eu até deixei aqui uma frase do Aristóteles. Inclusive, eu usei o Aristóteles de novo. Tá? Tá aqui. E Anderson, precisa. Não pode faltar. Aí iria subir de 3,5 para 4. Isso ficaria perfeito em conteúdo. Uma redação cheia de conteúdo, cheia de informação. Tá? Faltou isso. Faltou isso mesmo. Você conseguiu citar os argumentos, eu só queria que você demonstrasse mais com dados, estatísticas e exemplificasse. Um deles é até histórico. O histórico não é tão difícil, só tem que manjar um pouquinho da matéria de história. Mas aí provavelmente, como você está estudando já para o concurso, talvez você consiga encaixar de alguma forma. E a história básica. Você poderia falar da Revolução Industrial, você poderia falar do Holocausto, né? E aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, lugares que têm posturas radicais, alguns direitos são falidos, como, por exemplo, no Holocausto, né? No Holocausto nazista, na época da Segunda Guerra Mundial, que acabou ferindo com os direitos dos judeus. Ou na Revolução Industrial, que a gente viu a sociedade tendo uma mudança brusca e refletindo invariavelmente no cotidiano da sociedade mundial, porque a Revolução Industrial foi chegando nos outros países conforme os anos, as décadas foram passando. Então, dá para ter simplificado um pouco mais, tá? Em conteúdo, esse é o motivo de ter 2. Se você conseguisse fizer isso, já aumentava para 4, sua nota seria 7,25, tá? Agora a estrutura. Estrutura, 1,75 de 3. Lembrando que, conforme eu te falei, né, se a gente for ver... cadê a proposta? Aqui, ó. Se a gente for ver aqui, já te falei isso, falando mais uma vez, conteúdo vale 4, estrutura vale 3, expressão vale 3. Então, conteúdo é a parte que vale mais nota da redação, certo? Agora a gente tem estrutura e expressão. Estrutura é seguir o gênero, tá? Seguir o gênero textual, texto dissertativo e argumentativo. Anderson, você não foi mal, tá? Você conseguiu tirar mais da metade. Só que, Anderson, uma coisa que você pecou muito na sua primeira redação, e acho que na segunda também, tá até em laranja, tá em laranja, ó. Tudo que tiver em laranja é porque é marca de oralidade, tá? Que tá fugindo aí do gênero textual, texto dissertativo e argumentativo. A gente não pode ter oralidade, a gente não pode dar a entender que a gente está conversando. A gente tem que usar uma linguagem que funcione, tá? Aí eu deixei algumas sugestões aqui no canto para você dar uma olhadinha com calma, para conseguir burlar essa oralidade. Que tipo assim, no seu terceiro texto não teve oralidade nenhuma. Ficou perfeito o texto do tabagismo. Só que aconteceu alguma coisa que essa oralidade voltou. Então vamos tomar cuidado, tá? Por exemplo, ó, aqui a gente tem, ó, e por esse motivo, aqui não chega a ser oralidade, mas a gente pode simplificar, tá? Desta forma, né, assim, né, por mais que você usou assim aqui, dá para usar desta forma. Por isso você não usou. Por isso existem muitas discussões. Existindo muitas discussões e conflitos de interesse. Pronto. Você já consegue tirar por esse motivo, que é um pouco de oralidade. Aqui, Anderson, eu até deixei aqui, figura de linguagem. Mas não chega a ser um problema, porque você conseguiu encaixar bem. No seu primeiro texto, você colocou um monte de figura de linguagem. Aí fica meio exagerado. Por exemplo, ó, sair da caverna, ainda em aspas, né? Fabuloso. Aqui, ó, seja pra quem tem mais dinheiro, aqui a gente já tem oralidade. Até marquei em vermelho aqui. Depois que eu sistematizei uma cor laranja pra ficar melhor pra você. Navegar. Então, aqui já tinha figura de linguagem em excesso. Aqui, você conseguiu encaixar. Eu até digitei aqui, ó. Só cuidado, né? Mas aqui, você não perderia a nota, tá bom? Porque ficou bem encaixado e você usou uma vez só. Só pra mostrar que você tem um manejo da figura de linguagem. Isso aí não é problema pra você. Você consegue fazer isso desde o seu primeiro texto. Deixa eu ver se eu tô gravando. Tô gravando. Aqui a gente já tem oralidade. Só que eu expliquei pra você, se eu não me engano, no texto 2 ou 3. Enfim, se eu não me engano, foi um desses textos aqui, ó. Como exemplo. Lembra que eu te falei? Você pode voltar lá na segunda aula que eu te dei e verificar mais uma vez. Evita exemplo. Você não precisa falar, por exemplo. Não. Você está falando. Você tem propriedade para falar. Você é o escritor do seu texto. Então, você não precisa colocar exemplificando, certo? Ó, você vai perceber aqui, ó. Isso é evidente no caso de adultério. Pronto. Você está afirmando. Você nem fala que é exemplo. Porque, tipo assim, se você escrevesse dessa forma, que está aqui no comentário, não daria nem para ver que você está tentando provar alguma coisa. Você está afirmando.
Entendeu? Você está afirmando. E melhor parte, você está conseguindo conectar as ideias. Isso daqui já entra um pouquinho na parte de estrutura e também de expressão. Expressão é a parte de respeito à língua portuguesa, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, certo? Então eu já volto aqui. A gente também teve um pequeno probleminha de oralidade aqui. Tanto é verdade que há países que consumem de gás... Aqui parece que você está conversando. Nossa, é tão verdade, tanto que é verdade, que tem até países que tem o consumo de drogas. Então aqui a gente percebe a oralidade também. Então aqui também foi grave. A gente percebe tanto que o tanto que já funcionaria, tanto que é um conectivo simples, tanto que há inúmeros países com consumo de drogas. Pronto. A gente já tira a oralidade, tá? Aqui, ó, por isso que o que está codificando, acho que é codificando, né? Codificando, essa parte aqui ficou um pouquinho difícil de entender. Mas enfim, que é o quê? Que é o que? A gente tem aqui um paralelismo, né? Dessa forma, percebe-se que a codificação de regras, pronto. Na dúvida, em vez de quando você conjugar verbo no particípio, você fala substantivo. Está codificada a codificação de regras. Codificação está sistematizado as situações. A sistematização das informações. Pronto. Tenta fazer isso. Usa substantivo que você já acaba com esse BO. Certo? Então, Anderson, é isso. Por isso que você perdeu nota em estrutura. Tá? Eu vou ser sincero. Eu pesei um pouco a mão. Dá pra você ter tirado pelo menos um 2 ali. Porque eu não quero oralidade. É muito perigoso a oralidade. Eles são muito chatos. Então eu peso a mão não é por ser mal. É porque eu quero que você vá bem. Tá? Então... foi por isso, tá? Por conta da oralidade mesmo. Você respeitou a estrutura, tem uma introdução, tem um desenvolvimento e uma conclusão. Por isso você tirou uma nota alta. Só que só a parte da oralidade que eu fiquei preocupado. E por último a gente tem expressão. Expressão é a parte de língua portuguesa. O que acontece? E vírgula você melhorou. Acho que umas 2 ou 3 vírgulas você errou. Eu consigo ver aqui 1, 2... cadê? Enfim, é 2 ou 3. Eu lembro de cabeça, mas tá por aqui, tá bom? Aqui, a gente já vê 2 aqui, a gente vê um ponto final, já falo dessa parte. Enfim, você teve um erro de concordância aqui, né? Em países que ideologicamente é cristão. Você está falando países que ideologicamente são cristãos. Então daí é concordância em número, né? Você falou no plural no começo e foi para singular. Aqui a gente não pode fazer isso, tá? Aqui, né? Por outro lado, lugares que têm posturas radicais, alguns direitos são falidos. Nos lugares que se tem posturas radicais, alguns direitos são falidos. Aqui a gente tem um truncamento. Você teve 3 truncamentos. Você tem até trauma disso, né, Anderson? Mas nesse texto aqui teve 3 truncamentos. Por isso que você perdeu tanta nota em expressão. Porque cada truncamento aí, né, contando aí com a parte de concordância, de pontuação, eu tirei meio ponto de cada. Dá até pra ter tirado um pouco mais, tá? Mas, enfim, aí eu... Pelo amor de Deus, né? Acho que tá ok, deu pra equilibrar. Mas então, a gente teve um erro aqui de concordância, a gente faltou um acento aqui ideológica. Acento não é o seu problema. Já percebi desde a primeira redação que acento não é o seu problema. O seu problema, às vezes, é vírgula, que você esquece uma aqui ou ali, e truncamento. Que está até um pouco difícil de você entender. Aqui vai ser a oficina perfeita para a gente conseguir matar isso de uma vez por todas, que tem 3 truncamentos aqui. Aí, é claro, tem uma falha de concordância aqui, mas 1 ou 2 vezes no máximo que você falha de concordância em redações. Nas outras redações acho que até aconteceu, mas pouco, tá bom? Aqui nessa redação, pela primeira vez das 4, você não colocou nenhuma vírgula errada. Você esqueceu vírgulas. Então já ajuda. Melhorou um pouco. Continua assim. Tá? Por exemplo, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ver a redação inteira, Anderson, aí eu passo pelos truncamentos, tá? Aí você vai entender aí onde que você errou em expressão, fechou? Mas vamos lá, deixa eu só finalizar aqui, que daí depois a gente vai pela redação parte por parte. O crime de adultério e a comparação de ideologias de outros países foram bons argumentos, porém faltou exemplificar. Isso eu já falei. Marcas de oralidade, que é o que está em laranja. Truncamentos, vou chegar neles agora na redação completa. E sem repertório sociocultural no início. Pela 4ª vez. Pelo amor de Deus, Anderson. Preciso de repertório sociocultural. Então, aproveitando que eu estou falando nele, vamos pelo começo. Se a gente clicar aqui, ó. O ser humano é um animal pensante e movido por emoções. Eu até falei, ótima tese. Só que daí eu falei assim. Se o Anderson não falou nenhum estudioso, nenhum filósofo, nenhum sociólogo, nenhuma autoria para falar isso aqui... Quem pensou isso foi o Anderson.
Então, sempre que o corretor for ver, ele vai achar que isso que está falando é você. Eu preciso, tudo bem, a sua tese, ela tem que estar presente no texto. Ela obrigatoriamente tem que estar presente, certo? Só que eu preciso que você traga alguém de autoria para fortalecer o que você está falando. E é o que faltou, tá? Então, mais uma vez, eu trouxe o Aristóteles, tá bom? Que ele fala algo semelhante ao que você citou. Como afirmou Aristóteles, a gente pode até começar do jeito que está aqui, tá? Porque, novamente, né, eu não critiquei a falta de conectivo aqui, porque aqui era para ter o repertório sociocultural. Igual eu faço aqui, ó, tá vendo? RS. Mas aqui eu não coloquei o RS porque aqui dá para ver que você tirou de algum lugar. Só que eu queria que você exemplificasse. Vamos lá. Como afirmou Aristóteles, o homem é um animal político. Aí a gente consegue encaixar um pouco melhor com o tema da redação, né? Que conforme eu já te falei, né? Esse aqui não foi um tema escrito, você teve que discorrer, mas você não chegou a fugir do tema, tá? Então, parabéns. Outro ponto bom na sua redação, né? Que ele falava, né, do direito contemporâneo e os conflitos que o direito tinha com ideologias e com a constituição subjetiva, que nada mais é que as nossas emoções, né? É que aqui são palavras difíceis. Então, como que o direito, a razão conflitava com a emoção, que são os direitos. Esse foi o tema da redação. E você foi bem. Agora vamos lá. O ser humano é um animal pensante movido por emoções, né? Aqui eu quis falar, né, que o homem é um animal político, né? Um ser pensante e sociável que atua em conjunto com outros. Então a gente fala aí das emoções. Aproveita e fala das emoções. Só que a gente fala também da razão. E nada melhor do que numa redação dessa do que trazer um filósofo. Só que, Anderson, eu vou te falar. Seja o tema da redação que for, tem que ter um filósofo e um sociólogo, porque conforme eu te falei, falando mais uma vez, você vai ver aqui, né, que aqui nesse material que eu já te mandei, ó, que a banca TCC ama a alusão a outras áreas de conhecimento, como filósofos e sociólogos, então tem que ter, tá bom? Se não for Aristóteles, pega qualquer um que você gosta, Sócrates, Platão, etc. Muitos usam Platão, então fica a seu critério, tá? Enfim, não precisa ser necessariamente um desses da antiguidade, né, clássicas. Pode ser algo mais atual, como o Gandhi, ou alguma influencer da mulher também. Então, fica a seu critério, certo? Então vamos lá, só faltou isso então. Eu queria que você trouxesse um repertório sociocultural para essa frase que você trouxe. Então vamos continuar. Muitos desses pensamentos são alicerçados em ideologias. Peraí, alicerçados, se eu não me engano, tem acento, tá? Não, acho que tem que ser cedilha. Então toma cuidado com um pequeno erro de ortografia. Ideologias e valores. Aqui eu deixei em verde por quê? Muito legal quando a gente pega palavras da proposta e encaixa. Ó. Você falou de ideologia, então muito legal isso aqui, Anderson. Faça sempre isso, tá? E valores que norteiam a sua vida é a forma de tomar decisões. Ok. Ótima tese, só faltou comprovar com o argumento, né? Nesse sentido, faltou a vírgula aqui. Tem-se decisões jurídicas baseadas em tais pensamentos. Esse tem-se aqui dá para mudar. Tipo assim, as decisões jurídicas muitas vezes são influenciadas por esses pensamentos. Esse tem-se aqui, por mais que tenha sido uma ênclise, né, a colocação pronominal esteja certa, acho que ficou um pouco estranho. Não é nem pelo truncamento, tá? É por estética. Então, mas enfim, funcionou. Creio eu que eles não vão tirar nota disso. Assim, aqui ó, o que acontece, ó. Ponto final para evitar truncamento. Já vou explicar. Percebe, ó, vamos ler do jeito que você escreveu. Lembra do exercício que eu te falei com o truncamento, Anderson? Sempre que você estiver preocupado com o truncamento, pega a redação que você acabou de escrever, lê ela com calma, às vezes até em voz alta, respeitando a pontuação, que você vai perceber onde truncou. Vamos fazer isso junto. Nesse sentido, tem-se decisões jurídicas baseadas em tais pensamentos. Assim, quais as vantagens e desvantagens de se ter tomadas de decisões baseadas em ideologias? Aqui que acontece? A gente tem aqui um período. Período é quando a gente tem ponto final. Um período e 2 períodos. Aqui, principalmente aqui, ó, você percebe, ó, nesse sentido, tem-se decisões jurídicas baseadas em tais pensamentos. Aqui é uma linha de raciocínio. Aí você foi para outra. Assim, quais as vantagens e desvantagens de ter tomado de decisão? Você percebeu que você foi de uma linha de raciocínio para outra. Quando a gente faz isso, qual pontuação a gente tem que utilizar? Ponto final. A gente não pode colocar vírgula. A gente coloca vírgula quando a gente está dando andamento a mesma ideia. Só que quando a gente para uma ideia e quer ir para outra, tem que ter o ponto final. Então por isso que o que eu fiz aqui? Eu coloquei o ponto final para você.
Deixei o A maiúsculo, né, porque eu coloquei o ponto final e coloquei uma vírgula, para dar uma pausa, respirar, para ir para outra linha de raciocínio. Então aqui a gente teve aqui um erro de truncamento por conta disso, tá? Que a gente precisava finalizar um raciocínio para começar outro com a pontuação, certo? Aqui, Anderson, achei legal você colocar a pergunta, só que, Anderson, muito cuidado. Moderação no uso de perguntas. A gente pode colocar pergunta no nosso texto dissertativo argumentativo? Pode, só que tem que ter muito cuidado. Porque o texto dissertativo argumentativo, ele é objetivo, né? Ele é impessoal. Então, aqui você conseguiu encaixar bem, só que toma cuidado, tá bom? Para poder evitar esse tipo de ambiguidade na hora dos corretores corrigirem sua redação, eu sugeri aqui uma outra coisa, que também faltou. Tá, eu aproveito, ó, eu deixei aqui, ó. Além disso, dá para aproveitar e acrescentar a introdução da argumentação. Porque o que acontece eu vou até ler aqui com você. No texto dissertativo, o foco está em afirmar ideias, defender uma tese, exemplos e argumentos. Se a pergunta for muito vaga, pode enfraquecer a argumentação, então cuidado. A pergunta pode ser reformulada para evitar a oralidade e manter o tom impessoal. É porque aqui parece que você está conversando com alguém também, então tem uma pequeno toque de oralidade. Mas eu nem contei muito a oralidade, eu contei mais a impessoalidade, que aí já não é nem questão de estrutura, é questão também do gênero, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? E Anderson, eu acho que a única redação que você conseguiu fazer essa introdução de argumentação foi aqui, ó. Melhorar a apresentação de argumentos, mas você conseguiu parcialmente. Você apresentou um e o outro não, aqui do tabagismo. Essa aqui você já não fez, ó. Faltou apresentar os argumentos. Se eu não me engano, nessa também não, né? É que essa aqui foi a primeira. Aqui também faltou. Eu não escrevi porque não só não ia caber, né? Mas porque você colocou uma pergunta. Então foge da estrutura padrão, né? Então, o que acontece? Para poder sair um pouco dessa oralidade e aproveitar e introduzir a argumentação, eu coloquei uma estrutura aqui, a gente já lê, mas só para você lembrar, ó, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, que esse arquivo é gigantesco. Deixa eu ver, aqui é estudo de caso, aqui ó, introdução. Ó, como que uma introdução pode ser bem feita? Alusão, tema, tese, introduzir argumentação, que aqui foi o que faltou. Você tem que introduzir a argumentação. Você contextualizou mais ou menos, por mais que não tenha sido com uma autoria, foi você que falou, você contextualizou. Falou o que você pensava, só que faltou apresentar os argumentos, tá? E que aqui no caso, o que você falou? Você falou da influência do homem na sociedade, aí usou o adultério de exemplo, e aqui você falou do lado positivo e negativo de ideologias, né? Comparando até com outros países. Então, esse foi os seus argumentos. Certo? Então, como que eu fiz para encaixar aqui na introdução para você apresentar esses argumentos? Vamos lá. Fiz assim, ó. Desse modo, é necessário refletir sobre as vantagens e desvantagens de tomar as decisões baseadas em ideologias. Que daí seria aqui, ó, a partir daqui. Tá? Desta forma, ó, a partir daqui. Desta forma ou desse modo, é necessário refletir sobre as vantagens e desvantagens. Percebe, ó? Que aqui você não está perguntando, você está afirmando. Precisa refletir. É isso aí que a gente está treinando. Aí, isso aqui já resolveria a pergunta. Só que como eu quero apresentar o argumento, aí eu coloquei um ponto final e continuei aqui, ó. Considerando a vida em sociedade e as influências de correntes ideológicas. Pronto, porque se a gente for pensar nessa situação, refletir, a gente consegue, né, perceber aonde que a gente pode errar e onde a gente pode acertar, né? Na verdade não pode errar, onde não pode errar e onde pode acertar, perdão. Então daí a gente consegue pensar e refletir melhor, que essa é a sua proposta, trazer uma reflexão, né, a partir dessas decisões baseadas no direito, no conflito entre direito e emoção, né? Então vamos lá. Então aqui daria para resolver, certo, Anderson? Então vamos continuar. Primeiramente, destaque-se como vive a sociedade. Por esse motivo, pequena oralidade, existem muitas discussões e conflitos de interesses. Ou seja, aqui eu coloquei em verde, parabéns, eu amo, ou seja, que daí você explica de outra forma. Perfeito. Se sobrar espaço, pode fazer isso, se não, cuidado. Um verdadeiro berço, aqui é figura de linguagem, mas usou bem. Um verdadeiro berço para o nascimento de ideologias e informações que fomentam o dia a dia das pessoas. Peraí, fomentam? Só deixa eu confirmar aqui. Olha, às vezes eu faço, não é a primeira vez que isso acontece. Fomentam. Realmente. A gente tem um pequeno erro também ortográfico aqui, não é fomentam, é fomentam. Tira o R, tá, Anderson? Então, algumas coisas a gente faz ao vivo aqui.
Aproveitar que eu tô aqui, a gente faz um risquinho aqui de leves, só pra você não esquecer. Pronto. Prontinho, formentam. Ó, ficou meio ruinzinho, né? Vamos fazer ao vivo aqui não tem tempo ruim não. Pronto, formentam. Tiro R. Muito bem. Tinha um outro lá em cima também, mas tudo bem. Só já viu ao vivo aqui comigo. Fomenta o dia a dia das pessoas. Assim, aqui você repetiu o conectivo, né? Mas foi a única vez que isso aconteceu. As normas jurídicas são influenciadas pelo ambiente e pelo tempo em que a mesma coexiste. Muito bem, né? Exemplificando, aqui, né, a gente poderia trocar, né, e falar com mais força. Isso é evidente no caso do adultério, né? E aqui, só aproveitando antes de a gente poder aprofundar aqui nessa opção, a gente tem aqui o fato, presta atenção agora, exemplificando, o fato de o crime de adultério ter deixado de ser considerado delito, pois a sociedade atual não mais condena o pensamento de tal ato. Outro erro de truncamento. Mais uma vez, lê comigo e você vai perceber. Exemplificando, o fato de o crime de adultério ter deixado de ser considerado delito, pois a sociedade atual não mais condena. Percebe? Não finalizou a ideia, você já foi pro pois. Percebeu? Ó, de novo, o fato de o crime de adultério ter deixado de ser considerado delito agravou a situação, pois a sociedade atual não mais se coaduna com o pensamento. Percebeu? É isso. É que você não finalizou a ideia. Então aqui a gente tem o seu segundo truncamento. Aí eu dei uma opção aqui, você pode dar uma lidinha com calma depois, né? Até exemplifiquei, né, que o adultério deixou de ser considerado crime no Brasil em 2005. Para ficar mais forte a argumentação. Só isso já aumentaria a nota, tá? Aqui, Anderson, é o seguinte. Achei estranho ter um no entanto, porque essa ideia de corrente ideológica não está em oposição ao seu primeiro argumento. É um argumento à parte, então você está adicionando uma ideia. Então o conectivo para adicionar a ideia é além disso, ademais. Né? Então aqui você só errou o conectivo. Aqui você foi muito bom, tópico frasal, você fez um ótimo resumo. Correntes ideológicas podem influenciar tanto de modo positivo quanto de forma negativa. Ok. Na criação e aplicação de leis. Em países que ideologicamente são cristãos, erro de concordância, respeitam os direitos fundamentais da vida. Aqui a gente tem o terceiro truncamento. Tá? Em países que ideologicamente são cristãos, percebe-se o respeito aos direitos fundamentais da vida. Pronto, a gente já resolveria o truncamento. Porque aqui, ó, em países que ideologicamente são cristãos, respeitam os direitos. Aqui a gente tem um pequeno erro de truncamento. Tá? Respeitado os direitos também já daria certo. Tá? A gente tem um pequeno errinho aqui de truncamento. Mas dos três, esse foi o menos pior, posso dizer. Mas dá para reformular para evitar truncamento e oralidade. Por outro lado, muito bem, eu achei muito legal, Anderson, que desde a sua primeira redação, o seu erro nunca foi conectivo. Você é muito bom em conectivo. Só aqui, né, que você só errou o sentido, mas você varia. Isso é ótimo, você só repetiu assim, mas tá indo muito bem. Por outro lado, nos lugares que se tem posturas radicais, alguns direitos são falidos. Né? Então daí aqui é só para evitar truncamento, tá? E aqui eu falei quais lugares. Aí você poderia exemplificar como a Guerra Fria, né? No conflito aí de potências percebemos as mudanças de ideologias interferindo no direito do povo. Pronto. Só tem que tomar cuidado, né? Que tipo assim a gente está citando filósofos, estamos citando a lei de adultério, estamos citando história, só tem que tomar cuidado para não fugir da proposta, né? Eu até deixei isso aqui lá em cima, né? Aqui, ó. Só tem que tomar cuidado, né, para não fugir do tema. Mas dá para encaixar. Você só fala rapidamente que esses pontos históricos enfraqueceram ou interferiram nos direitos do povo, tá? De fato, o pensamento do povo, ó, de novo, ó, você já você variou o conectivo. De fato, o pensamento do povo irá refletir em suas normas e nas decisões proferidas para manter a ideologia seguida. Ok. A única coisa que eu senti também um pouquinho de falta, Anderson, é na conexão de um parágrafo de argumentação com o outro, por exemplo. Assim, desta forma, a partir disso, pronto, mudei, que a gente já repetiu esse. A partir disso, evidencia-se a necessidade de melhora também nas correntes ideológicas, tanto em seu ponto positivo quanto negativo. Ponto. Aí você já vai pro outro. Aí você já começa. Em países que ideologicamente são cristãos, tudo bem que eu falei assim. Dessart é bonito, hein? Dessart e países que ideologicamente são cristãos, você percebeu? Aí você conecta um parágrafo com o outro. Fica melhor também. Aí você ganha nota em estrutura.
Logo, ótimo, acho que eu nunca vi você usar isso. A forma ideológica, faltou acento, de um povo dirá muito da forma e do modo da aplicação das regras jurídicas ali aplicadas. Aí aqui no final, Anderson, ficou legal, tá? Sua conclusão, por mais que não teve uma proposta de intervenção para solucionar o problema, você colocou uma reflexão. Então eu contei, não te dei nota disso. Ficou legal a sua proposta. Você até falou, né, de alguma outra argumentação aqui e funcionou. Tá ótimo. A única coisa que eu fiquei preocupado mesmo foi as duas oralidades, certo, Anderson? Mas eu acho que é isso. Já falei aqui desses erros. A única coisa que eu te peço, Anderson, para a próxima, né? Tudo bem que o próximo vai ser estudo de caso, mas toma cuidado, tá? Quando você for fazer texto dissertativo, tenta por repertório. Na argumentação, tenta ser o mais específico possível, beleza? Toma cuidado com marca de oralidade. Nos truncamentos, para fazer o exercício de conseguir resolver, tenta ler de novo a sentença e perceber onde que está errando, respeitando a pontuação, que você vai conseguir tentar identificar os truncamentos. Precisando de ajuda, alguma coisa em relação ao truncamento, que eu percebo que você tem um pouco de dificuldade, você pode me dar um toque, tá bom? Anderson, vejo você na próxima. Vamos com tudo!